Série Mossad, 137 capítulos. Senhores, hoje tivemos um pequeno problema aqui no nosso fundo. E por causa disso, enquanto eu corrijo isso, vocês vão ficar vendo esse fundo verde e vão ouvir o que eu preparei para vocês. Podem ouvir com atenção? Sim. Claro. Caneta, papel na mão, melhor ainda. Presta atenção, porque hoje nós vamos falar do profeta William Branham e do Billy Graham, que são seguramente os dois mais importantes evangelistas, falando do mundo gospel americano do século XX. E suas ligações não reveladas, para nós nenhum problema, mas para a igreja evangélica todos os problemas, com o esoterismo e a maçonaria. Para nós, maravilha. Vamos lá, 1965. William Branham nasceu em 1909 e faleceu no final do ano de 1965, dezembro. Foi um ministro, evangelista, pregador e autodenominado profeta norte-americano de influência dispensacionalista que iniciou o reavivamento da cura após a Segunda Guerra Mundial. Ele era um curandeiro. Ninguém nos Estados Unidos pregou mais cura divina que o William Branham. No Brasil foi o Davi Martins Miranda, também falecido. Que já falamos sobre as raízes da Deus e Amor, mas ainda não falamos necessariamente sobre o que vamos falar. Porque logo a gente vai entrar em neopentecostalismo e a gente vai abordar melhor isso. Suas reuniões interdenominacionais foram as maiores reuniões religiosas já realizadas em algumas cidades americanas, senhores. Branham foi o primeiro ministro da libertação americana a fazer campanha com sucesso na Europa. Na verdade, o Billy Graham fazia sucesso na África e o Branham na Europa. Desde pequeno, disse ter tido visões. Uma delas é que uma ponte caiu entre Louisville e Jeffersonville, onde ele afirmou ver 16 homens caindo da mesma e morrendo afogados. Porém, uma pesquisa documental simples revela que isso nunca aconteceu de fato, ou seja, nunca se cumpriu essa visão que ele teve. Aí a grande pergunta é, ele teve essa visão para quê? Essa ponte caiu, 16 homens morreram e não aconteceu. Mas quando criança ele foi chamado por um anjo para que ele não bebesse, não fumasse. Aquele espírito de Elias, porque ele prega os 4 Elias, e ele é um dos Elias de Malaquias 4, então ele é o anjo mensageiro, aquele que prepara o caminho diante do Senhor. E assim como o profeta Elias e João Batista se separaram de tudo, isso é, santificaram, Branham também deveria não fumar, não beber e dedicar sua vida a Deus, que Deus tinha muito para revelar a ele. A família de Branham não era religiosa. Isso fez com que ele fosse alguém que pregasse contra as denominações. Ou seja, ele criou um trabalho de conferência evangelística interdenominacional. Só que os seus seguidores criaram uma denominação. Dá para entender? Ele conta ter tido um contato mínimo com o cristianismo durante sua infância. Em 1929, ele começou a frequentar a primeira igreja batista pentecostal de Jeffersonville, liderada pelo pastor Roy Davis, onde se converteu ao cristianismo. Vocês sabem, a ligação da batista com a maçonaria é muito grande, ainda mais PIBS. PIBS é a primeira igreja batista. Branham, e 6 meses depois, batizou Branham, o pastor Davis batizou Branham 6 meses depois, e o ordenou como ministro e presbítero em sua igreja. Em 1936, Branham foi convidado a pregar em uma convenção de igrejas da Unicidade Pentecostal. E como ele recusou
E segundo ele recusou porque a sua sogra foi usada pelo diabo para o perturbar. Conta que Deus matou sua primeira esposa e filha por ele ter desobedecido. O que eu peço ao pessoal do Tabernáculo da Fé, que é onde vamos manifestar agora, semana que vem, nos 11 anos do XDX em Goiânia, no Tabernáculo Central de vocês, sede nacional, uma manifestação pacífica, histórica, inédita, como sempre fazemos. A questão ô Samara, você que foi de lá, e vocês que são ex-tabernáculo, como a Sara, a Ana, escuta bem, só por isso daqui, eu já não seguiria um professor assim, um pastor assim, um rabino assim, um mestre. Você seguiria? Só por isso daqui eu já não seguiria. Não. Eu não seguiria. Um homem que diz o seguinte, que Deus matou sua mulher e sua filha porque ele recusou pregar em 1936. Faz sentido? E ainda colocou a culpa em quem? Na sogra, que foi usada pelo diabo. Meu Deus. Pouco machista, né? A gente entende, porque o machismo está até hoje, imagina, nessa época, 1960, 50, 40, né? Maçons importantes divulgaram seu trabalho como Gordon Lindsay, em 1947. Porque, gente, o que a gente tem que entender? O contexto. Após a Segunda Guerra, o crescimento mundial dos evangélicos foi muito grande. Uma coisa que vocês têm que entender. Quantos evangélicos tinha no Brasil em 1910? 0,1%. Quantos evangélicos tem hoje? 25, 33, 35%. Dá para entender ou não? Sim. E quando é que os evangélicos crescem no Brasil, crescem nos Estados Unidos e crescem no mundo? Depois de guerras, depois de sofrimento, depois de desgraças. Vocês sabiam que nós tínhamos pouquíssimos evangélicos no mundo até 1945? Terminou a Segunda Guerra, explode a busca. Aliás, durante toda a Segunda Guerra, mas principalmente depois. Aí quando cria o Estado de Israel, os pastores têm argumentos para dizer que Jesus está voltando. Imagina, criaram o Estado de Israel. O nazismo matou milhões de judeus. Imagina, você consegue lembrar disso? Você que tem mais aí de 70, 80 anos de idade, consegue lembrar como era isso? Quando criança? Cadê o pessoal aí que tem avós, que nem o Jared Kushner, né? Sobreviventes do Holocausto, que tem pais. Tem alguém? Nós temos a Ilse, né? Que tem uma história incrível ali ligada à Ucrânia, à Alemanha. Vocês talvez também tenham. Meus bisavós eram da Polônia, por parte de pai, né? Por parte de mãe já Suécia. E é a mesma história. Vocês todos, se vocês pesquisarem aí a genealogia de vocês, o DNA de vocês, vocês vão encontrar essa busca pela fé evangélica apenas depois da Segunda Guerra. Quando é que as pessoas começam a encher igrejas? É depois da Segunda Guerra. Tanto é verdade que a Assembleia de Deus Congregação Cristã, elas nascem em 1910, 1911 e elas são vazias. São lonas, são circos, são garagens, são cultos de rua, praças vazias. E quando é que a igreja cresce? Depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra é que ferve o mundo. E é claro que Deus está nisso. Nós não podemos negar que é o esmagamento, que é a grande tribulação que faz com que as pessoas busquem Deus. Infelizmente, com baixa qualidade. É a vontade suprema de Deus que você busque a Deus depois de uma guerra? Não. Tem que chegar uma GT para você buscar a verdade? É assim? Não. Nós devemos buscá-lo e amá-lo em todos os tempos, não é verdade? Não é assim que tem que ser, Isso mesmo. seus queridos alunos ex? Sim. Seguinte, eu vou dizer a vocês que o William Branham é algo que eu conheço muito bem, porque quando eu tinha 16 anos, já contei isso na minha biografia, eu tocava saxofone, viu, Maestro Márcio? E os meus vizinhos se emocionaram e bateram lá em casa para saber por quê, né? Quem era que estava tocando. E ali surgiu uma grande amizade, até morei com eles 1 ano e meio. Depois, muitos anos, a gente ficou pelo menos uns 10 anos conversando sobre o William Branham.
Eles tentaram me ganhar para a igreja deles. E vocês, jovens, conheceram eles, foram comigo na casa deles. Sim. E nesse mesmo lugar é onde foi feitas as primeiras reuniões do X. Então, até hoje, a igreja do Tabernáculo da Fé é muito grande em Curitiba e em Goiânia, principalmente. Vamos lá, eu acho que eu já estou conseguindo colocar na tela aqui, hein? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver? Não. Não sei o que aconteceu hoje. Após a Segunda Guerra, o crescimento por comprar Bíblias, como falamos no capítulo anterior, e a busca por igrejas cresceu muito. Nós não falamos ontem sobre as sociedades bíblicas? Sim. Não foi? Correto. E acontece que é nessa onda que surfam William Branham, T.L. Osborne, que eu vou falar amanhã, que surfam o Billy Graham. Por que esses homens são os melhores e maiores televangelistas? Tem gente que diz assim, não tem ninguém igual ele. Ah, que eu prego evangelho. Para de falar em dualidade, esoterismo, satanismo. Volta ao evangelho, Akel. Volta ao evangelho original. Você e o Caio Fábio caíram da graça. Volta. Dá para entender ou não? Acontece que não é bem assim. Não é justo falar isso. Aliás, você desconhece completamente. Se você conheceu o meu trabalho, conheceu o trabalho do Billy Graham, eu vou mostrar um pouquinho hoje aqui. Acho que os teus olhos vão se abrir hoje. Quer ver? Uma casa, apartamento hoje, que vale 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, frente ao mar. Alguém que comprou um terreninho em Gramado, em Foz do Iguaçu, em Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui, Balneário Camboriú. Pagou 30 mil reais há 20 anos. Pagou 50 mil reais. E hoje vale quanto? 2, 3, 4 milhões de reais. Isso é mérito? Não, quero perguntar a vocês. Mais de 90% das pessoas que têm casas que valem milhões não teriam condições financeiras para comprar sua própria casa hoje. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam ou não? Sabia. Sim. Então é fácil surfar nessa onda, dá para entender ou não? É que nem o Silvio Santos, o pessoal aplaude muito o Silvio Santos, porque se esforçou, tal. Mas no tempo dele as coisas eram bem mais fáceis. Gente, se você vê a história da maior parte dos apresentadores de televisão, sabe como é que eles se tornaram apresentadores de televisão? Como? Indo todo dia na TV, assistir como plateia e entregar um bilhetinho para um diretor e dizer, quero trabalhar aqui. Nossa, caramba. Dá para entender ou não? Vocês já conhecem a história do Celso Portiolli ou não? Não. Procura aí a história do Celso Portiolli. Você sabe como é que o Gugu se tornou apresentador ou não? Também não. Procura aí para você ver. Simplesmente entregando bilhetinhos e dizendo, por favor, quero trabalhar aqui. Isso é talento? Bom, eu aprecio que vocês vão atrás e corram atrás e façam as oportunidades acontecer. Eu só não aprecio a injustiça das pessoas dizerem, esse cara é extraordinário, esse sim, eu sou fã, esse é meu ídolo, o Akel não é nada. É isso que eu não aprecio. Eu posso continuar não sendo nada, não tem problema. Mas você tem que entender, seja justo. William Branham e o Billy Graham surfaram na onda da Segunda Guerra. O que eu quero dizer é que se eu tivesse naquela época e o X tivesse naquela época, qualquer coisa, qualquer movimento que tivesse naquela época, teria explodido no mundo. Dá para entender ou não? Sim. Agora entenderam? Entendemos. Ah, que bom. Grandes pastores usaram revistas, jornais e TV para divulgar Branham. 1950. Foi quando Branham pregou contra o concílio de Nicéia e acertou muitíssimo contra a Trindade, dizendo que Jesus é o próprio Criador em carne. Então, William Branham, ele vem com a revelação que Jesus deu a ele, que Mateus 28:19, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se cumpre em Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo revela para ele que em nome do Pai é em nome, não é nos nomes. Então são títulos. E o Espírito Santo revela para ele que em nome, dois pontos, Pai é Senhor, Jesus é Filho e Cristo é Espírito. Então Senhor, Jesus, Cristo. É uma pirâmide. Senhor, Jesus, Cristo. Pai, Filho, Espírito Santo. Por quê? Porque ele tentou achar uma solução
para a dicotomia Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. Dá para entender ou não? Porque o batismo de Atos 2, 38 é diferente do batismo de Mateus 28, 19. Na verdade, a gente tem um problema na Bíblia. Um baita de um problema na Bíblia. É um dos grandes erros da Bíblia. Porque Jesus disse, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que está escrito na tua Bíblia? Qualquer Bíblia do mundo está escrito isso. Mas os discípulos vão lá e batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem mais. Todos os batismos das cartas e de Atos dos Apóstolos são em nome de Jesus Cristo. Nenhum é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que faltou ao Espírito Santo revelar a William Branham que Mateus 28, 19 não é um texto bíblico, mas um acréscimo bíblico. Faltou ao Espírito Santo revelar a William Branham que Mateus 28, 19, o problema não está no Concílio de Nicéia apenas, mas na adição desse texto à Bíblia. Então não é que tem que ter uma revelação de Mateus 28, 19 para se cumprir em Atos 2, 38. Para ele dizer, ter coragem de dizer, se é que ele sabia, que eu acho que ele não sabia, dizer Mateus 28, 19 é um acréscimo. Mas se ele falasse isso, ele ia dizer que a Bíblia não é sagrada e que a Bíblia tem erros. E quando você diz que a Bíblia tem erros, aí complicou tudo, né? Aí caiu toda a casa, é ou não é? Sim. Então o que é mais fácil dizer? O Espírito Santo me revelou que o batismo certo é em nome de Jesus. Dá para entender ou não? Com isso, ele ganhou muita gente. Porque como que os pastores do tabernáculo convencem pessoas facilmente? Mas facilmente. Abrindo esse texto. Porque realmente não tem nenhum batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí quando você olha na Bíblia que não tem, o que é que você pensa? Eu preciso urgentemente me batizar no nome certo. Estão entendendo ou não? Sim. E você vai para a igreja deles, porque, óbvio, né? Você quer fazer o que é certo, você quer entrar no céu, né? Não é verdade? Eu quero ir para o céu. E aí quando você estuda um pouquinho do Concílio de Nicéia e descobre o dogma da Santíssima Trindade, que é para agradar os pagãos, aí você fica mais preocupado ainda. Aí você vê que a Santíssima Trindade é uma mentira católica. E aí que você vai querer ser realmente um tabernaculano. Você vai querer seguir o William Branham até o fim. Dá para entender isso? Claro. Aí violentamente forçando o texto, usando Malaquias, capítulos 4, versículos 5 e 6, para dizer que ele é um dos 4 Elias antes da volta de Jesus. Então quais são os 4 Elias? O próprio Elias, João Batista, ele e as testemunhas que virão agora em Apocalipse 11 na GT. Os pastores não imaginavam que ele ia morrer em 65. Como ele morreu, sabe o que é que eles dizem? Presta atenção aqui, por favor. Como ele morreu, o que os pastores dizem? A maior parte dos pastores pregam que ele vai voltar nas nuvens com Jesus no arrebatamento da igreja. Porque não esperavam que ele ia morrer. É que nem a história do Davi Miranda. Ninguém esperava que ia morrer. Davi Miranda costumava dizer em Revelações que ele não morreria. Que ele iria ser transformado, que ele iria ser raptado com a igreja. Então vamos entender. Pastor Manuel Pontes, Curitiba, Auer, Marlene. Pastor Valdivino. Pastor, deixa eu me lembrar o nome deles. Esse que faleceu agora, de Goiânia, Joaquim. Pastor, agora me fugiu o nome deles. Mas praticamente todos que eu conheci, todos trocaram uma mulher de 60, de 80 por uma de 20. E lá na igreja deles, a mulher tem que ter manga aqui, saia lá no pé, não pode estudar, não pode falar, não pode ensinar o marido, tem que se perguntar em casa com sujeição, 1 Coríntios 14, que é outra adulteração da Bíblia, que Branham parece não teve a revelação, não teve mesmo a revelação do Espírito, que no caso nunca foi santo. Branham disse que ressuscitou um garoto que caiu de bicicleta segundo visão antecipada. Deus mostrou para ele, você vai ressuscitar um garoto. Aí ele encontrou um garoto que caiu de bicicleta, colocou a mão sobre o garoto e o menino ressuscitou.
Só que não tem fato nenhum, em jornal nenhum, nem polícia, nem bombeiro, nem BO, nem nada para registrar e para comprovar esse testemunha. Você vai ter que acreditar na pregação dele. 1950. Uma fotografia foi tirada durante um encontro de pregação em São Houston, no Coliseu Estádio em Houston, Texas. E ele estava parado no pódio, no palco. No púlpito, manifestou-se um ralo de fogo, um círculo de fogo sobre a sua cabeça. Essa foto é famosa. Na verdade não é nada de fogo, é só uma luz, né? Acontece isso normalmente em máquinas fotográficas. E diz a fotógrafa, misticamente, que acreditava nele, ao ver todos aqueles testemunhos, que aquela foi a única foto que se salvou. E aí um tal de George Lacey, um investigador de documentos do FBI, que também amava o William Branham, obviamente o irmão da igreja, famoso no mundo inteiro, sujeitou o negativo a teste e declarou em uma conferência que, no meu conhecimento, abre aspas, esta é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural foi fotografado e comprovado cientificamente. Quer dizer, é claro, tem um outro momento também que apareceu uma nuvem, enquanto ele estava numa conferência. E assim, pastores maçons místicos, porque, gente, tem maçom de todas as religiões, né? Pastores maçons místicos faziam de Branham um grande pregador de unificação de denominações com sinais de cura e sinais de maravilhas, como, por exemplo, uma mão, uma espécie de uma mão de fogo sobre a sua cabeça na hora que tirou foto. Dá para entender ou não? E isso comprovado nos documentos de Washington, está na biblioteca até hoje, porque esse cidadão do FBI era místico também, acreditava nisso também, e usou o FBI para confirmar isso. Entendeu isso ou não? Sim. Entendeu? Sim. Vocês que estão fazendo perguntas, façam essas perguntas sexta-feira para mim. Tem um momento certo. William Branham disse ao seu filho Billy Paul que a costa da Califórnia afundaria e passaria ali tubarões naquela rua. Antes que ele ficasse velho. Acontece que o Billy Paul já está bem velho. Até não sei se já não faleceu. Me ajuda aí, Samara. Eu acho que não, né? Quase já faleceu, porque já está bem velhinho o Billy Paul, o filho dele. E ele disse, não, você não ficará muito velho quando isso vai acontecer. Ele tinha essa fé. Por quê? Porque todo mundo sabe que é um fato científico, o Big One. Aquela falha tectônica que a gente tem das placas de Los Angeles. Todo mundo espera. O mundo inteiro sabe que um dia vai acontecer um desastre ali. E ele, na linguagem de profeta, falou aquilo, dizendo que aconteceria antes que o seu filho se tornasse velho. Acontece que até hoje. Então, aí os pastores já estão preparando o argumento, porque quando o Billy Paul morrer, eles estão vendo que o Big One não vai acontecer antes do Billy Paul. Né? E aí o Billy Paul vai acabar morrendo. E o Big One vai acontecer depois. Então, o que eles já estão preparando? Eles já estão preparando uma interpretação espiritual para essa profecia, Winston. Já estão dizendo que, na verdade, tudo que o William Branham falou era espiritual. Que tubarões na rua tinham um sentido diferente. Branham ainda pregou o fim da era em 77. Ele disse que na década de 70, quando chegasse 1977, todas as 7 eras acabariam. E ele chamou todas as igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, de Sodoma, Gomorra, Babilônia e Laodiceia. Inclusive, quando eu estive no Tabernáculo da Fé, já como líder do Ex, um dia que eu fui lá, o pastor falou apontando para mim isso. Chamando todas as denominações para o Tabernáculo da Fé, mas ao mesmo tempo dizendo que após a sua possível partida, se ele falecesse antes do rapto, o tabernáculo da fé, que seguia a palavra original, a palavra da restauração, esses termos que eles usam, se tornaria uma denominação pior do que todas as outras. Bom, pelo menos isso o William Branham acertou muitíssimo. Ele disse que os seus seguidores, os seus pastores, assim que ele morresse, se ele morresse, e ele morreu, se tornaria uma denominação pior do que todas as outras. Mais legalista e mais errado do que as outras. Dá para entender ou não? Revelare. É confirmado aqui, o Billy Paul ainda está vivo.
né? Mas está já com idade avançada, né? Mais de 80, não tá não? Veja aí. Nasceu em 1935. 35, faz as contas aí. 35, 65, mais 23. Ó, segura aí. Temos que elogiar. É o único pastor no mundo que vai colocar amor como se fosse a Morque, Rosa Cruz, lá no topo da pirâmide cortada. Ao invés do olho de Horus, ele disfarça com uma águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, a Eagle. Porque a águia é o quê? É o símbolo da visão, do olho. Então ele coloca uma pirâmide cortada, ele coloca uma águia no topo. Ele diz que as 7 igrejas são 7 velas do candelabro e são 7 fases da igreja. Aonde? Deus levantou 7 grandes anjos chamados Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e ele, William Branham, o último anjo da igreja. Pregando as 7 eras, coloca 3 maçons na sua lista piramidal, como você pode ver. Por que isso é importante? Porque é o único pastor no mundo a usar a pirâmide cortada maçônica abertamente como revelação, entre aspas, do Espírito Santo. Dá para entender ou não? Incrível, né? Coloca eu na tela toda. Tudo que aprendia no esoterismo, na Kabbalah, amanhã eu vou falar do Morris Cirulo, que é um grande pastor cabalista, mas não revela. Ele diz sempre... É engraçado porque eles vão na Cabala, eles aprendem com rabinos, com a avó judaica, mas eles não falam que aprenderam com rabinos. Eles falam que é o Espírito Santo. É o que está acontecendo, por exemplo, com o ex-Altair, Winston, Lídia. As pessoas pegam, os pastores compram a Bíblia Original Codex, pegam os revelares, iluminares, educares do ex e trazem como se fosse o quê? Revelação do Espírito Santo. Isso já aconteceu em Itajaí, isso já aconteceu em Balneário Camboriú, isso já aconteceu, que eu soube, em Belo Horizonte. Com pastores importantes que fazem o quê? Eles pegam as mensagens do ex e transformam. Tá entendendo? Então o William Branham fazia o seguinte, ele pegava a Lilith, escondia, mas pegava a relação da serpente com a Eva para nascer Caim, o filho das trevas, a semente do mal, e dizia que o fruto da árvore era o sexo. E que a serpente, na verdade, era um homem bonitão, gostosão, que pegou a Eva e tal. E nasceu Caim. Dá para entender ou não? E onde é que está isso? Isso está na Kabbalah. Mas isso não é que aconteceu assim e é assim. É só uma interpretação do rabinato, mística, metafórica para. E o que ele fazia? Ele trazia isso como se fosse inédito, como revelação dele, do Espírito Santo. E eu conheço um monte de gente que é do Tabernáculo da Fé, todo felizão, dizendo, é o único pastor que ensina o que é o fruto, não é fruta, não é maçã, é fruto. Isso sim faz sentido, é sexo, é claro que é, agora sim faz sentido. Tá vendo? Tamanho da tolice. Branham pregou milhares de sermões, nos quais 1206 foram gravados em fita, e posteriormente transcrito em livros. Esses livros são doados ou vendidos pela igreja hoje, diversas denominações do tabernáculo, que são todos divididos. Não existe um tabernáculo, existem milhares. Um pastor contra o outro. Todos eles se odeiam. E todos eles não pregam mensagens de si mesmo. Eles revivem as mensagens do William Branham. Então eles colocam o William Branham no carro, no adesivo, atrás no púlpito, no altar, na camisa, no broche. A mensagem, o rosto do William Branham está por toda parte. Aquela foto, então, que apareceu, aquela coisa mística na mão, nossa, aquilo está por todo lugar. E naquela época estava crescendo muito o entendimento de que ser possesso pelo Espírito Santo, isso vem lá com o Dr. Mesmer. Lembra do maçom Mesmer? Quem lembra? Sim. Eu ensinei aqui em Mossad. Estava crescendo muito aquela ideia de que quando você era possesso pelo Espírito Santo, você desmaiava. Então o William Branham acostumava a passar mal quando ele pregava. Ele estava pregando, daqui a pouco ele... E as pessoas tinham que segurar ele. Então, muito antes de Benny Hinn fazer isso, muito antes de Morris Cirulo fazer isso, o Morris Cirulo faz muito isso. Está pregando, daqui a pouco ele começa a passar mal, o Espírito Santo, para dar aquela ideia de possessão. Aí 2, 3 tem que segurar atrás. Diz, não sou eu aqui. Dá para entender ou não?
Gente, com todo respeito, mas eu estou falando que a filosofia X faz o quê? A coerência é verdade, não adianta. O que não é coerente, não adianta, eu não vou... Não é coerente, não é coerente, é ou não é? Fora. Tem coerência, não tem coerência, fora. Então, usando a assinatura 33, 1933, vocês lembram aqui na série Moça de quando é que Hitler apareceu? Quando é que ele se candidatou? Ele começou a ascensão dele, 1933. Que é quando o nazismo começou de fato. E foi em 33 que William Branham indicou que 7 grandes revelações foram dadas a ele. E que dessas 7, 5 já tinham se cumprido até 33. Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia à sua passagem. Primeira profecia do William Branham. Segunda profecia, Adolf Hitler se levantaria como ditador da Alemanha e levaria o mundo a uma guerra. Quem não sabia disso em 33, 35, 40? Haveria 3 grandes ismos, fascismo, nazismo e comunismo. Porém, que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro. E é engraçado o quanto que ele, como pastor, protege o capitalismo. Ele falou da pirâmide de 3 grandes ismos, mas protegeu o principal dos Estados Unidos, o capitalismo, né? Desceu-lhe o pau no fascismo, no nazismo, no comunismo, mas não falou do capitalismo, né? Porém, que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro, ou seja, que o comunismo prevaleceria. E uma voz gritava no ouvido dele dizendo: observe a Rússia, mantenha os seus olhos no rei do norte. Bom, qualquer pessoa que estudou teologia original sabe o poder que a Rússia tem, ainda mais naquela época. Você sabe, o contexto da pregação dele é de 40 até 1960, ou seja, o que era a União Soviética nessa época, né? A grande ameaça mundial. A quarta visão mostrava o grande avanço na ciência que viria logo após a Segunda Guerra Mundial. Os carros seriam como cascas de ovos. Daqui para frente, puro machismo bíblico, mulheres caladas nas igrejas em sujeição completa. Quer ver? Aí ele teve a quinta visão. A quinta visão dele é o seguinte: é uma questão moral. Moral nada, né? Uma questão dogmática, legalista, misógina. As mulheres começaram a se afastar de seu lugar como privilégio do voto. Olha que interessante. O que foi que eu falei no capítulo anterior de Moça? Vocês lembram? Que o presidente John Kennedy, pela primeira vez em 5.950 anos da humanidade, igualou os direitos da mulher aos do homem. Não é isso que eu mostrei ontem? Sim. É nesse contexto que o William Branham é profeta. E quando ele viu isso, ele surtou. Eu não mostrei ontem aqui que eles criaram o anticoncepcional e a igreja evangélica proibiu o anticoncepcional por 5 anos? Uhum. E dizendo que era coisa de Satanás? E o que eles fazem hoje? Todos eles tomam lá. Acontece o seguinte: o que foi que o William Branham ouviu o anjo falar? O anjo disse assim para ele: ó, as mulheres vão cortar seus cabelos agora. Claro, né? Ele tinha acabado de ver a mini saia, o rock and roll, né? Biquíni e tudo mais, o anticoncepcional. Ele disse assim, ó, o que significa que elas não estão mais sob a autoridade do homem, porque cortou o cabelo, não está mais debaixo da autoridade do homem, vem o feminismo. Elas vão insistir nos direitos iguais, vão adotar roupas masculinas, olha só, e vão se entregar para uma moda de trajes sumários. Até a última figura que vi era uma mulher despida, exceto por uma pequena folha de figo, tipo de um avental, ou seja, ele usou lá a Bíblia, Eva, o paraíso. E aí ele diz que essa quinta profecia é a perdição do mundo na mulher. E quando chega a sexta profecia, é o ápice da quinta. O que é a sexta profecia? Que uma mulher vai ser presidente dos Estados Unidos e vai destruir os Estados Unidos como nação. Quer dizer, tu vê o tamanho do machismo da visão judaizada que tem o profeta William Branham nessa época. Quer dizer, na cabeça dele, o dia que uma mulher fosse presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos quebraria completamente. Aí vocês têm que ver, quando a Hillary Clinton foi candidata, o quanto que esse povo do Tabernáculo da Fé disse: e agora? Vai se cumprir. Mas a Hillary perdeu para o Trump. Aí a Kamala Harris foi chamada para ser vice do Biden. O que eles dizem? O Biden vai morrer e ela vai ser presidente. E agora? Vai se cumprir. Então eles não vêem a hora de que uma mulher assuma para cumprir de uma vez essa profecia. Mas isso eles estão esperando desde 1930, lá vai bolinha. Você sabe o que é a insistência do misticismo, né? Você acredita naquilo, né? Você fica esperando aquilo acontecer. Exato. E eu fico imaginando o quanto que um tabernaculano ensinado pelo Branham errado deve ter visto o governo Dilma. Porque a única mulher presidente do Brasil
foi impeachmentada, ou seja, foi derrubada e impedida com assinaturas e manifestações no dia 13. E vocês sabem, é bem nessa visão bramista. A visão de que mulher assumiu o comando, está fora da Bíblia, está fora da vontade de Deus. Porque mulher não é cabeça, mulher é rabo. É ou não é? Mulher é cauda. Essa é a visão original da dualidade de um bramita. A sétima é que em 1977, usando a Cabala, agora olha que fantástico. Em 1933, ele disse: 7 profecias Deus está me dando. Assinatura. Dessas 7, 5 se cumpriram, faltam 2. Dá para entender? Espera aí. Aí a última profecia, a 7ª, é qual? Que o mundo acabaria, Jesus voltaria em 1977. Só que ele morre em 65. E só que em 77 não acontece nada. Como não aconteceu até hoje. Já se passaram quantos anos? Desde 77. Agora, o que é que você vê? Só aqui você vê as assinaturas maçônicas salomônicas, como o ex faz e sabe. Qual é a última profecia? Que em 77 aconteceria o que ele chamava de rapto de Cristo, rapto da igreja. Agora veja, 1933, assinatura, 1977, assinatura. Só para você ter uma ideia, o misticismo tolo judaico-cristão é tão besta. Nós conhecemos o que é o 3, o 6, o 9, o 7, mas quando você não conhece, é tão tolo, que até quando a pessoa vai jogar na loteria, não é assim que as pessoas fazem? Você já viu? Colocar a senha de banco do cartão. O que a pessoa fala? 7. Coloca 3, coloca 7. Vai jogar na Mega Sena, 3 e 7. Por quê? Você está vendo como é que o ser humano é? O que é a mentalidade judaico-cristã? E a mesma coisa acontece com William Branham. É a mentalidade pequenininha, pessoa simples, né? Levada assim. Ele acreditava nisso e assim foi. Revelare. O Gessé está falando, tudo isso tinha que se cumprir até 77 e não se cumpriu. Só que o que é que os pastores fizeram para salvar o trabalho do William Branham? E para continuar ganhando dinheiro com a vida dele? Com o que ele fez? É como a Deus e Amor agora, que está toda fragmentada, arrebentada e tem que continuar, né? Sem Davi Miranda. A questão é a seguinte, eles tiveram que dar uma interpretação mística metafórica. Eles disseram que 77 era apenas uma data que poderia ser, mas que tem uma citação naquelas 1206 mensagens dele, e aí tem que escutar 1266 fitas para poder encontrar essa mensagem. Nem ler a Bíblia. Imagina isso. Aí, nessa mensagem, ainda bem encontraram um revelare. E é revelare mesmo, hein? É revelare mesmo. Eu amei isso aqui. Tá? É revelare mesmo. É tão revelare que eu vou colocar revelare de novo. É sério, olha, vê que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Realmente tem uma citação do William Branham, onde ele diz assim, ó: na verdade, vou dizer, posso estar errado 1977 e 1933 em 100 anos. Agora faz a conta, se ele está errado em 100 anos, nem ele imaginava, nunca pôde imaginar, agora ele está na Onisciência, né? Tomara que a matemática dele tenha sido boa, né? Não sei. Quem vai julgar? Mas a questão é, se é 1933 e ele pode estar errado em 100 anos, quando é que vai dar? 2033. Você entendeu por que é revelar?
Quer dizer, ele estava revelando o X, ele estava vaticinando o X. Ele diz: o Aquel vai vir depois e vai consertar isso aqui. O próximo Elias. O próximo Elias. A gente brinca assim, nunca, né, me autodenominei profeta, não existe isso. Mas existe um ensino. Jesus não fundou uma escola de profetas. E nem catedrais místicas e rituais, templos. Ele disse: ide e ensinai. Ele era Raboni. Ensinar. Eu sou professor. Ele fundou escolas. Por isso chamamos escolas de Jesus e não igrejas rituais. Né? Então, se ele erra em 100 anos, 1933, 2033 e 2077, ou seja, 2070, né? Você entende ou não? Mas tem mais revelare. Quer mais revelare? Manda. Ele faleceu. E aí o que aconteceu? Depois do Charles Taze Russell, outro maçom fundador das Testemunhas de Jeová e do Joseph Smith dos Mormons, e da Ellen White, que tem um obelisco no seu túmulo, que é uma pirâmide não revelada, que eu já revelei tudo aqui em Mossad, é só voltar para assistir, fundadora dos Adventistas, ele morreu e tem o seu túmulo, olha aí. Esse é o túmulo Nossa, caramba. do William Branham. Pirâmide cortada em 7 eras e ao invés do olho que tudo vê, Águia. a Eagle, a águia, os Estados Unidos. Mas claro que isso é impossível, né? É ou não é? Só é cego quem quer e não quer ver. É brincadeira, né? Ó, professor. Para nós, isso é tudo confirmação de tudo que falamos, mas para eles é um problema. Fala isso. De 1933 até hoje, tem 90 anos. E de 1977 até 2023 já tem 46. Tá vendo? Ó, foi o único pregador evangélico do mundo que, além de pregar contra denominações como as TJs também pregam, não sei se vocês sabem, mas eu já mostrei aqui que o Charles Taze Russell prega contra denominações. Eles chamam os lugares de reuniões deles de salões de reuniões do reino, quer dizer, contra as denominações. A mesma coisa que o tabernáculo. Porque o Tabernáculo da Fé, se você visitar uma igreja Tabernáculo da Fé, eles dizem que ali não é uma denominação. Está lá a placa, está o CNPJ, uma empresa eclesiástica, tem entrada, saída de dinheiro, tem dízimo, tem oferta, tem secretário, tem tesoureiro, tem presidente, tem vice-presidente, tem tudo, mas eles dizem que não é uma denominação. Né? Bom, a parte boa do William Branham é que, graças à maçonaria, ele conseguiu aprender uma coisa que só ele no mundo, como o pastor falou. Que os anjos de Deus são a ufologia de Deus. Que os discos voadores que começaram a aparecer quando? Quando é que os discos voadores começaram a aparecer? 42, lembra? Mas só foi registrado em 47. Depois 52, lembra? Os primeiros discos voadores. Não foram 9 discos voadores que apareceram primeiro? Que eu mostrei antes de ontem? Pois é. Exatamente em seu tempo, no tempo que ele estava no ápice do seu ministério, ele falou que aquilo não era demônio. Ao contrário de todos os pastores americanos que diziam que aquilo era demônio ou inteligência soviética americana, ele dizia, isso aqui é Deus. São anjos. Dá para entender ou não? Pegou ou não pegou? Então, o William Branham chegou perto, só faltou entender quântica, que na época o ser humano não sabia, faltou entender inteligência artificial, que na época o ser humano ainda não sabia, faltou entender o que é errado, faltou entender o que é ufologia original, que Deus é toda a pluralidade Elohim, e nisso ele está certo. Inclusive, quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele diz que são os anjos de Deus, porque ele não acredita em trindade, então ele está certo. Tem muitas coisas, ele é o único pastor que usou pirâmide cortada, tem o Charles Russell também, mas ele é pastor, né? E o Charles Russell não se dizia pastor. E ele é o único pastor que vai falar que os discos voadores são anjos de Deus. Então, isso é bom ou não? Agora, por que ele acertou tantas coisas e errou outras gravíssimas? A sua inspiração é da maçonaria e, na verdade, é dali que ele tira as revelações. Como hoje, muitos pastores usam o que a filosofia X ensina, o que a maçonaria ensina, aprende lá na loja, né? E traz para a sua igreja como se fosse o quê? O Espírito
Santo. Esse que é o problema, né? Tá vendo? Agora vem um grande revelar. E quem é que patrocinou ele? Em 1952. O Gessé foi de lá também, ó, tá vendo? Tá cheio de gente aí do tabernáculo. Demos Shakarian, maçom que fundou a Adonep. Quem aí já foi convidado, já participou de um café da Adonep? Associação de Homens de Negócio do Evangelho Completo. Entidade civil que reúne empresários, profissionais liberais cristãos e autoridades civis e militares. Esse senhor Demos Shakarian se tornou um dos mais poderosos empresários dos Estados Unidos. Ele chegou a ter empresas que eram assim, das mais poderosas, mais ricas dos Estados Unidos e do mundo. Era um homem tão bem sucedido e foi ele que patrocinou todo o trabalho do William Branham. E como patrocinou, também foi muito ouvido e foi tutor do William Branham. E como maçom, influenciou muito a mente do pobre, pacato, simples, rural, caçador William Branham. William Branham era um caçador simples do mato, lá do interior dos Estados Unidos. Dá para entender? 1963, a irmã do fundador da Adonep, Demos Shakarian, a senhora Florence Shakarian, contraiu um câncer. E chamaram o William Branham para orar. Claro, né? Imagina. Esperando um milagre. Só que ele disse que Deus havia dito para ele que nesse caso Deus não ia fazer nada. Que Deus não ia curar o câncer dela e que ela ia morrer. E alguns maçons da Adonep, místicos evangélicos, ficaram entristecidos. Alguns. Porque patrocinavam ele. Olha lá, o maçom Jonas, que foi pastor da Assembleia de Deus, foi do braço da Adonep na região do Vale da Paraíba. E aqui no Brasil, a Adonep chegou no Rio de Janeiro. Mais tarde só, na década de 70. Então chega nos Estados Unidos em 50 e no Brasil chega no Rio de Janeiro em 70. A Adonep hoje é muito ligada ao Malafaia, Valdemiro, Macedo, dá para entender ou não? Marco Feliciano. Numa pregação, Branham cita que conhecia bem o pai de Demos Shakarian. Branham sempre fazia cafés da manhã com os homens de negócio do Evangelho Completo. E como Branham elogiou Billy Graham, que uma das poucas pessoas que William Branham elogiou foi o televangelista Billy Graham, da Igreja Batista. Aliás, um dos maiores, se não for o maior do século XX. Nós vamos citá-lo agora. Então, quem financiou William Branham? Adonep, né? Empresários cristãos maçons. Claro, a gente fala isso, gente, mas no meio disso, vocês sabem, tem os filosóficos que buscam sabedoria, como a gente vai revelar no filme Ônix. O filme Ônix é uma homenagem incrível às sociedades de poder herméticas. Porque o Ônix, gente, nenhum maçom me deu um centavo, me ajudou sequer um segundo no filme, nem sabe o que eu escrevi, nem sabem, mas vão ser homenageados no contexto bíblico correto, dentro da coerência. Porém, ao mesmo tempo, também são ambiguamente refutados. Porque vocês sabem, de Salomão, da sapiência, pode vir o melhor e o pior, né? Quer dizer, dentro da Adonep, a gente, como qualquer outro lugar, você vai ter pessoas maravilhosas e pessoas, vocês sabem. William Franklin Graham Jr., conhecido como Billy Graham. Quem nunca ouviu falar do Billy Graham? Difícil, né? Tem alguém que nunca ouviu falar do Billy Graham? Nasceu em 1918, faleceu agora em 2018. Foi um teólogo arminiano, pastor batista americano, foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Só para você ter uma ideia,
Sua televisão, rádio e televisão, chegou a 2,2 bilhões de pessoas atingidas, alcançadas. As cruzadas na Europa e na África chegaram de 1 a 2,5 milhões de pessoas. Teve uma cruzada que ele fez na África com 2,5 milhões de africanos. Faz ideia? É muita gente, né? Por quê? Ele pegou exatamente o tempo do crescimento evangélico. E a sua pregação era muito simples. A pregação era: vem, aceita Jesus, se entrega a Jesus. Quem quer aceitar Jesus, entrega a Jesus. Jesus, Jesus, apelo para Jesus. Levanta a mão, aceita Jesus. A pessoa levantar a mão, sabe? Claro que eu quero Jesus, né? Eu quero Jesus. Né? Quero me salvar, quero ir para o céu. Em suas chamadas cruzadas, eventos evangélicos, e nós já revelamos na série Moça a palavra cruzada, de massa que organizava desde 48, quer dizer, aproveitando a Segunda Guerra, a criação de Israel, em estádios, parques e outros locais públicos. Inclusive, ele esteve no Brasil e encheu o Maracanã. Billy Graham já alcançou uma audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. Nadou, surfou na busca pela espiritualidade pós-Segunda Guerra junto com William Branham. Porém, vocês têm que entender, em barcos separados, opostos. Em 1950, ele fundou a Associação Evangelística Billy Graham. E eu quero que você guarde essa associação, porque eu já vou falar de quem são os diretores. Ele orou pelo John Kennedy, que era um candidato a presidente, depois assassinado, católico. E os pastores não queriam o Kennedy como presidente porque ele era católico. Mesmo assim, Billy Graham foi lá orar por ele. Foi conselheiro a partir de 1968 do presidente Nixon. Conselheiro direto. Tomava café da manhã e orava pelo Bush até o último, o Obama. Mas no final da sua vida, em 2011, pouca gente sabe disso, ele morreu em 2018. Ele disse ter se arrependido de ter participado como pastor da política americana. É interessante ou não é? Porque aquilo que é exaltado como orgulho, pastor, conselheiro de presidentes, por ele mesmo em seu testemunho, no final da sua vida, é refutado. Dá para entender ou não? Amanhã eu vou falar sobre o Benny. E o Benny também se arrependeu de tudo que pregou. Quem sabia? Quer dizer, tudo não, né? Porque ele continua fazendo suas trapaças. Mas ele tentou se absolver. Sei lá, tem um dia que a consciência pesa, a sexta vem, né? E ele se arrependeu da sua teologia da prosperidade. O diretor da Associação Evangelística Billy Graham, evangelística, que eu acabei de falar, a AEBG, pastor William Watson, era maçom. Outro diretor dessa associação evangelística do Billy Graham, o Sr. David McConnell, também era maçom. O Sr. Arthur Lee Mallory, subgerente do Comitê de Aconselhamento da Cruzada do Billy Graham em 73, era maçom. O Graham referiu-se a Jesse Bader, seu íntimo conselheiro e tutor maçom, como grande homem piedoso. Entre outros, como Andrew Young, Roy Rogers, Dale Evans, Burl Ives, Walter Judge, Brooks Reis, todos maçons que o ajudaram nas conferências bíblicas. Graham recebeu o prêmio maçom Lowell Thomas, que para receber isso tem que ser da alta, né? Em um jornal e revista evangélico, uma vez, deu uma entrevista e disse o seguinte: existe um povo jovem sobre o qual repousa a esperança do futuro da América. E o nome desse grupo é Os Demoleis. Que Deus possa abençoar ricamente todos os Demoleis à medida que eles prosseguem em sua obra. Ou seja, para nós algum problema? Para nós maravilha. Mas os batistas sabem disso? Os presbiterianos sabem disso? Os assembleianos sabem disso? Não. Avisa eles. Que ele elogiou e disse que o futuro da América dependia de quem? Dos Demoleis, a ordem de jovens maçons. Isso mesmo. Dá para entender? Ou pré-maçons. O que isso revela para você que ainda não é ex?
E tudo que eu falei aqui, o que revela para você que já é uma consciência X? Fala para mim. Então vocês viram toda a ligação do William Branham, autodenominado profeta, Tabernáculo da Fé, e do pastor Billy Graham. Para quem assiste a série Mossad desde o começo da igreja evangélica, desde Lutero, tudo faz sentido. Para quem está pegando agora, fica meio perdido. Esse vídeo aqui vai dar muita audiência. Esse vídeo aqui, daqui a uns tempos, vai vir o inferno inteiro do tabernáculo, todos os pastores contra mim. Se preparem. Esse vídeo aqui vai causar um rebuliço muito grande. E a única coisa que a gente pede para eles é o que está no túmulo do Billy Graham. A verdade. No túmulo do Billy Graham está escrito: o homem que seguiu a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E a única coisa que a gente está pedindo é o quê? A verdade. Fala a verdade. Ah, mas tem o tempo certo. Não tem tempo. Esses dias deu aquele rolo dos infernos do Bolsonaro dentro de uma loja maçônica. E o que os pastores fizeram? Nós não temos nada a ver com a maçonaria. Fala a verdade. É ou não é? Sim. E amanhã eu vou falar de outra pessoa que o William Branham elogiou muito, Samara, que é o T.L. Osborne, grande evangelista americano, que também era muito ligado à maçonaria, obviamente. Gente, o que vocês têm que entender é o seguinte: nós temos um compromisso em nosso tempo. O que a filosofia X faz? X com X, não é S com S, de esoterismo, dentro do pote, mas de revelare. O que é revelare? Tirar o véu. De apocalipse, do quê? De revelação. Então, assim, uma igreja que usa a pirâmide, mas não fala por quê. Fala da ufologia, mas não fala por quê. É complicado. Você que é do Tabernáculo da Fé, mulheres reprimidas, e o mais incrível, nós temos um vídeo aqui nesse canal principal, onde nós entrevistamos a Ana Jungs, que foi do Tabernáculo da Fé por muitos anos, e o nível da grosseria das pessoas do tabernáculo, vai lá para você ver. Eu não sei quanto de audiência que já deu, acho que deu mais de 100 mil views, dá uma olhada aí rapidinho. Eu era do Tabernáculo da Fé, acho que é o nome do vídeo, uma coisa assim, procurei. Coloca Tabernáculo da Fé Akel, o William Branham Akel, que você já vai ver. Eu não sei quanto de audiência já deu, só sei que dei muita audiência e tem milhares de comentários, principalmente de mulheres do tabernáculo que não cortam cabelo, que usam saia até o pé, que usam manga até o pulso, que elas são machistas e misóginas. Elas, as mulheres são. Porque o que é mais triste, gente? Um negro racista, um índio etnofóbico, o que mais? Um xenófobo, uma mulher misógina. É ou não é? Não é triste isso? Muito. Faz sentido? Nenhum. As mulheres, a Ana Jungs é completamente atacada nesse vídeo. Eu quero que vocês vão até lá. Vocês podem colocar o link aí, por gentileza? Claro. Coloca depois para nós aqui embaixo, para vocês verem a linguagem que eles usam para ela. Ela chorou. Então eu tenho certeza que esse vídeo aqui, eles vão vir aqui em peso. E eu quero pedir a vocês do X que também, da mesma forma, em colmeia, em unidade, ajudem a revelar a verdade para essas pessoas, viu? Porque, o que eu peço a vocês? Salve esse vídeo a favoritos, capítulo 137 do Mossad, e de tempo em tempo volte aqui para ver os comentários, porque você vai ver, nós vamos ser muito atacados. Se prepara. Se tem um povo que ataca, é eles. Teve 171 mil visualizações. Uma das denominações que mais tem dogmatismo e legalismo no mundo é o Tabernáculo da Fé, infelizmente. Temos que aplaudir, Winston, ufologia, a pirâmide, mesmo que inspirado na maçonaria e não revelado, usado como se fosse o Espírito Santo dizendo para ele. Né? Quanto aos maçons que sempre nos assistem, nosso carinho imenso, nossa gratidão, pedir a vocês que vocês continuem nos entendendo, nos ajudando e respeitando e entendendo que a filosofia X tem um chamado. Como na série Manifesto, juntos
Na verdade, nós estamos fazendo algo tão grande, que vai além do que nós mesmos, eu mesmo, que eu consigo imaginar. A Filosofia X é um chamamento tão grande, uma vocação tão grande, que inclui essa última fase delta da sapiência salomônica, de Provérbios 8, que é a grande abertura. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas um dia essa palavra revelar, e não vai ser eu aqui no ensino de todo dia falando revelar, e você falando revelar. O revelar vai ser a nossa dispensação. O revelar não vai ser o Akio dizendo revelar, vai ser o nosso tempo. Nós estamos chegando no tempo do revelar. E se você não sabia, a palavra apocalipse é sinônima de revelar. Então, o que é chegar no Apocalipse? Qual é o grande texto mesmo que nós usamos como sinal? Agora funcionou. Como sinal. Qual é o grande texto? Porque Deus lhe pôs no coração É revelar, o executar e o dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta ao seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Você entende isso? O que é isso, professor Akio? Essa é a revelação de tudo. É a síntese do revelar. E nós vamos chegar no tempo do revelar, aonde tudo será revelado, né? O nome do vídeo é Por que eu saí do Tabernáculo da Fé. O Eliseu Mesquita também é maçom, né? Então tem muitos maçons que nos assistem, a gente sempre respeita, e não só maçons, Rosacruzes, espíritas, que mais? É tanta gente, né? E tantas vertentes. Agora, o que a gente pede é que todos do mundo entendam a Filosofia X. O nosso chamamento, vocação é Provérbios 8. Vocês estão gritando nas praças com símbolos e nós estamos gritando nessa rede mundial de computadores, no Delta www, para que o mundo inteiro escute, saiba qual é a verdade. Hoje eu falava no café para Ilair. Uma época, o que eu queria na vida, 2012, 13, 14, era casar, pegar um carro e viajar o mundo inteiro, de cidade em cidade, reunindo as pessoas e falando a verdade. Mas por que eu fiquei na internet e não fiz isso? Porque está escrito em Provérbios 8, e vocês verão como grande revelação do filme Ônix. A sabedoria, filosofia diz: me busque e me encontrará. A sabedoria não corre atrás de ninguém. Não vai até você. A sabedoria não pastoreia. Por isso que eu não vou de cidade em cidade, de escola em escola. Para que vocês não sejam mal acostumados e mal ensinados. Para que vocês não sejam tutorados e pastorados. Senão vocês vão ter dependência pastoral. Dá para entender ou não? Claro. O que eu estou fazendo à distância é criar filhos fortes, alunos independentes, grandes, sábios, capazes. Dá para entender? Que vocês pensem, que vocês reflitam e se unam. O que nós vamos fazer nos últimos dias? Existem muitas probabilidades, muitos caminhos. São 72 caminhos do que a gente vai fazer no fim dos tempos. Mas uma coisa eu sei, o que Deus tem para nós é o que já tem sido nesses 11 anos. Brilhante. É a única certeza que eu tenho, que será, o nosso caminho é brilhante. Nunca deixe a disforia te pegar. E como eu disse ontem, se a disforia está te pegando, faz um favor, vai para Nova Era, vai para qualquer grupo, Bahá'í, não sei, se reúne na Teosofia, vai lá logo, vai, e depois volta.
Vocês viram? Ó, tem mais maçom me chamando de irmão aqui. Ó, muitos maçons me chamando de irmão. Por quê? É o carinho, a elegância. Uma coisa que eu peço a vocês sempre é: vejam onde Deus tem nos colocado. Tá vendo? Veja. Olha lá, boa noite, professor Aka. A verdadeira essência esquecida pela maçonaria é justamente a construção do nosso templo interior, a qual essa oficina trabalha com as ferramentas da justiça. Eu fico muito emocionado, como eu falei ontem, quando eu vejo o reconhecimento por parte até de ateus, agnósticos, da grandeza da filosofia X. E nós temos um trabalho muito grande. Nosso trabalho é tão incrível porque a gente poderia fazer tudo isso acontecer de uma forma bem mais rápida. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas se eu quisesse catalisar o processo, eu me mudava agora para São Paulo, eu alugava um salão bem no centro, enorme. Eu começava a pedir dinheiro para vocês, fazia um pequeno programa de televisão. Sinceramente, gente, com essas verdades que eu tenho e com tudo isso que eu ensino, isso sacudiria o mundo inteiro. E por que eu não fiz isso? E mais, não farei. Por que eu não irei para São Paulo? Por que eu não alugarei um salão no centro? Porque eu não irei para a TV enquanto não é para ser. Alguém entendeu ou não? Eu não sei se vocês entendem, mas nós também somos discretos. Se você observar, eu pago aluguel desse salão aqui enorme. Essa casa tem uma placa ali, tem uma placa lá, uma rua movimentada, uma parte central, mas muito dificilmente alguém bate aqui para perguntar o que é e querer entrar, porque nunca está aberto. Não tem um convite ali fora, escrito reuniões tal dia, tal horário, participe, entre. Não tem um porteiro, uma portaria, recepção, dizendo entre. Já entenderam ou não? Sim. Aqui não tem. Não há proselitismo nenhum. O máximo que a gente faz aqui é delta C. E ainda assim, quem é que vai clicar? Aquele que quer a verdade. Quer a verdade? O que a gente diz? Vai doer. Vai arrebentar com a sua vida. E adivinha? Faltam 8 dias para a grande festa. Vem aí! O aniversário de 11 anos da Filosofia X. Dias 20 e 21 de maio, em Goiânia. O nosso encontro será no Castros Park Hotel. Se programe! Faça sua inscrição agora mesmo pelo site x.tv.br. O nosso trabalho é responder o chamado, professor. É só a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo através do nosso professor. Que amor é este? Não entendi, Reikidal. Mas se eu entendi, é isso mesmo. Fomos chamados realmente para ensinar e responder ao mundo e atender as pessoas. A revelação não é dada a mim, a todos vocês que buscaram. Vocês buscaram a verdade como eu. Nós nos encontramos como? Como é que duas pessoas se encontram no mesmo caminho? Objetivos em comuns. Como é que a gente se encontrou no caminho, Lídia? Como é que cruzamos o caminho, Abigail? Jaque, Alexandra, Objetivos Jorge. em comum. Objetivos em comum, buscando a mesma coisa. Isso facilitou o encontro. Exatamente. Então, não é uma... né? Existe sim aqueles que têm mais visão, mais dons para compartilhar, para ensinar, para ver. Evidente, para servir mais. Mas todos vocês estão buscando. E digo mais, se olharem para o chão, se olharem para o lado, vão cair, vão desistir,
Vamos mudar de caminho. É rapidinho que os interesses sobrepõem a prioridade da espiritualidade. É ou não é? O ego é complicado. Não deixa o ego te pegar. Não deixa os interesses da carne, do ego, falarem mais alto que os interesses do espírito. Viu? Valoriza. E eu tô aqui, ó, de dia e o Werneck de noite. Verdade. Editando. Que maravilha. Senhoras e senhores, encerramos com o sorriso de vocês. Vamos ver o sorriso? Vamos. Cadê? Quero ver se tem sorriso aqui. Bora, John, sorriso. Quero ver se tem sorriso aqui. Ok. Dá o microfone pro Maestro Márcio ali. Maestro Márcio, só fala pra nós. Ficou boa ou não ficou boa a música que você produziu? Não fala nada, não diz nem o nome, nem o como, nem porquê. Nem... Ficou boa ou não? Ah, sou suspeito de falar, né? Mas vai ficar show, com certeza. Deve ter ficado, eu não vi ainda, né? Eu vim hoje aqui pra conferir. Sério mesmo? Caramba. Não, a música Também. ele viu. O que ele não viu é a colocação, entendi. a edição, né? A edição. Mas Tá eu só top. posso dizer que ele fez um Acorde, solinho Werneck. estilo Roberto Carlos. Verdade. Ficou bom, hein? Cara, sério. Boa noite pra vocês. Boa noite, Amanhã é gente. sexta-feira e tem de novo, pra gente avançar, moça. Opa, aí é bom, Mas hein? vou também atender vocês, então tragam suas perguntas. Tchau. Top. Tchau, gente. Tchau.